Aí, todos estão vendo a apresentação? Sim. Para mim aqui abriu, tranquilo. Então, beleza. Bom, então, Porrete, pode mandar qualquer coisa que eu vou passando para você. Tá, ok. Bem, boa noite a todos. Cássia fez a apresentação, o Fernando falou um pouquinho aí também. Para quem não me conhece, eu sou o Marcelo Porrete, né? Deve estar aparecendo aí o nomezinho. Enfim, nós vamos trazer para vocês aqui um pouquinho do que a gente realiza no projeto de extensão Expedições do Cefet Campo Petrópolis. Nosso objetivo aqui é fazer uma apresentação voltada para o público de ensino médio, a princípio, que seria o público que a gente acordou, mas a gente sabe que tem várias pessoas assistindo. Então, nós vamos ampliar um pouquinho esse leque. Tá assim, digamos que está didático para pegar esse pessoal e para pegar o pessoal que eu digo a nível de ensino médio, tá? Mas também o intuito é receber contribuições de vocês aí e contar um pouquinho do que a gente vem realizando aí no Cefet, né? O nome, a gente acabou dando esse nome, Montanhismo na Serra dos Órgãos, e quando a gente fala em Serra dos Órgãos, o que remete é essa imagem aí que a gente consegue ver o dedo de Deus, que lembra lá a Serra dos Órgãos, né? Enfim, eu vou falar um pouquinho sobre o surgimento desse projeto, um pouquinho do histórico dele, os objetivos e o planejamento que a gente faz para executar as expedições, para executar as atividades, né? A Cássia já comentou em relação à parceria do Cefet e FRJ. Aqui em cima a gente tem a logo do nosso projeto, do Expedições, né? E a gente tem uma parceria até determinado ponto bem atuante também com o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, onde o professor Fernando e eu participamos lá ativamente do Conselho Consultivo do Parque. Pode passar, Fernando. Bem, e aí eu vou trazer um pouquinho do surgimento desse projeto, como que surgiu essa ideia dessa atividade. Foi uma ideia bem interessante, pode passar o primeiro. E lá em 2015, eu era professor de educação física e entrei numa instituição onde necessariamente nós não tínhamos espaço físico para realizar a aula prática de educação física. E aí, meus colegas super solidários, professor Fernando, professor Marcelo Salomão, professor João, outros professores também entraram nessa época, tanto que tem ali relatado a professora de História, a Patrícia, outros docentes também colaboraram para a gente realizar algumas atividades, digamos que de educação física outdoor. E aí, na semana de extensão, nós pegamos e vamos apresentar o que nós realizamos. E aí, várias atividades surgiram durante esse ano. Claro que nada supria aquela aula prática efetiva de educação física, mas nós conseguimos montar uma parceria que a gente vai entender como é que chegou o projeto. Então, essa é uma primeira foto de uma atividade que a gente realizou, uma caminhada ao Trono de Fátima. Se tiver alguns alunos antigos aí vendo a apresentação, vão se achar com cara de neném, né? Eles estavam novinhos aí, isso foi em 2015, quando a gente entrou no Cefet. Salomão ainda estava tranquilinho ali, né? Então, nós estávamos lá realizando uma caminhada num local próximo ao Cefet, mas já era o início de uma atividade. E dentro dessa atividade aí, além de fazer a caminhada, nós realizamos também algumas competições de atletismo, corrida, jogamos vôlei. Então foi bem interessante, porque isso dentro da instituição não era possível. Pode jogar outra, Fernando. Uma segunda atividade que nós realizamos foi a trilha ao Morro Meu Castelo, ao Castelinho. E durante esse percurso aí que a gente estava desenvolvendo, eu também realizei o curso básico de montanhismo no CEP, que me deu uma basezinha de conhecimento, que me ajudou no intuito de ganhar um pouco, de saber até um pouquinho como guiar os alunos, como realizar algumas atividades com eles, embora não seja um curso de guiamento, mas me ajudou muito para essa atividade, o curso que eu realizei no Centro Excursionista Petropolitano. Pode passar, Fernando. E aí foi uma praia, assim, uma coisa... Não tem uma coisa certa para a gente descrever, mas eu me lembro, assim, contando até emocionadamente para vocês, mas quando a gente bateu nesse cume aí,
que olhou para frente, eu lembro do professor Fernando falando, caramba, que sala de aula. Era o local onde tudo aquilo que está no livro de geografia, ele consegue mostrar ao vivo. Então, além da atividade física que a gente realizava na caminhada, monitoramento da frequência cardíaca, algumas coisas que a gente realizava durante a atividade, nós tínhamos a possibilidade de trabalhar com geografia. Então, surgiu aí um entrelaçamento e aqui a gente está de frente, volta só um pouquinho, Fernando, está de frente aí, essa poça d'água aí embaixo é a Baía de Guanabara. No canto direito da tela aí a gente tem o Corcovado, tá? E aí embaixo é a Baixada Fluminense, Magé. Do lado esquerdo, Niterói. De longe assim não dá para ver, né? Mas lá de cima os alunos acabam conseguindo visualizar legal isso aí. E uma última atividade que nós realizamos esse ano ainda foi uma trilha no Morro da Urca, aonde não foi na Serra dos Órgãos, mas foi uma atividade também bem dinâmica, os alunos adoraram participar. Aqui a gente tem alguns docentes, né? Tem a professora de biologia, Daniela, tem a professora de filosofia, antiga professora da instituição, a Marcela, e vários alunos na época, tem até filho de funcionário aqui também. Pode passar, Fernando. E aí, nesse mesmo ano, entre 2015 e 2016, surge essa notícia, que o Brasil é o melhor país do mundo para se realizar turismo de aventura. Essa fonte aqui embaixo, né, foi uma pesquisa realizada em 60 países, e o Brasil surgiu. E a imagem que apareceu foi justamente essa que a gente está vendo aí na pesquisa, que foi uma foto lá dos Portais de Hércules, onde a gente consegue identificar ali ao fundo o dedo de Deus, dedo de Nossa Senhora, escalavrado, e algumas montanhas ali da região serrana. Enfim, isso impulsionou a gente chegar ao projeto. Pode passar, Fernando. E aí, em 2016, o professor Fernando veio fechando a ideia, amarrando, e aí, pelo lado de Petrópolis, a gente começa a ver agora os Castelos do Açu. A gente estava vendo até então o Dedo de Deus, faz parte do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, mas aqui nós temos os Castelos de Açu, que, digamos assim, carrega um pouquinho do que a gente realiza na nossa atividade, porque a gente está do lado de Petrópolis, né? E então surge como coordenadores desse projeto em si, que agora sim virou projeto de extensão e expedições. Até então eram algumas atividades que a gente realizava de cunho integrativo. Não que esse cunho tenha se perdido, não deixou de ser integrativo, mas agora cadastrado efetivamente, sendo realizado efetivamente. E aí nós temos o professor João Thompson, que trabalhou com a gente até ano passado, atualmente ele está no IFES, foi para o Espírito Santo, professor Fernando, eu e o professor Marcelo Salomão, coordenando o projeto. E já tivemos como bolsistas nesse projeto a aluna Viviane, a Luana e o Lucas, além de vários alunos que já foram colaboradores aí com a gente. Pode ir, Fernando. E aí surge com os seguintes objetivos, né? Realização de expedições mensais com cunho pedagógico, associados a conteúdos ministrados em diversas disciplinas, desenvolvidos de maneira integrada, embasados teoricamente a partir de textos e discussões em encontros mensais e quinzenais. Clareando isso, como é que seria? Nós realizávamos algumas reuniões quinzenais ou mensais, onde apresentávamos algumas temáticas ligadas às trilhas de Petrópolis, né? A geografia local, a questão da atividade física que envolve essas trilhas, debatíamos em textos, apresentávamos vídeos e fechávamos quais atividades poderíamos realizar. Aqui tem mais de algumas dessas atividades que nós realizamos, tá? Apesar dessa última aí embaixo, a gente está vendo lá no fundo a Pedra da Gávea. Essa foi uma outra trilha, uma outra atividade que a gente está vendo, mas as outras duas foi dentro do parque. A trilha Uricanal e à esquerda aqui é o Trono de Fátima, já com uma outra turma, já tem um outro público aí maior um pouquinho. E ainda também como objetivo, né, o estudo e a apresentação da diversidade natural e social, além das práticas corporais de aventura, nas porções de espaço geográfico que margeiam o Cefet. A gente vai ver isso um pouquinho mais à frente. O Cefet está num local muito privilegiado,
né? A cidade de Petrópolis, a própria cidade fica dentro da área de proteção ambiental. Então, tem até um dado significativo que a gente tomou conhecimento semana passada, que se a gente pegar como local de visitação, é o terceiro local de visitação do Brasil. Em primeiro lugar, se eu não estou enganado, vem Floresta da Tijuca, por conta do Corcovado. Em segundo lugar, vem o Foz do Iguaçu, as cataratas de Foz do Iguaçu. E em terceiro lugar, vem a APA Petrópolis. Isso, claro, dentro dessa contagem que a gente teve acesso. Então, a gente desenvolve com os participantes, né, o paradigma ecológico atual, aquela intenção de você estar presente no local para entender e realmente preservar esse espaço, além de trabalhar as questões ligadas à geografia, saúde, prática de atividade física, dentre outras. Aqui embaixo à esquerda a gente tem uma imagem de uma atividade de aventura que nós realizamos no Campo de Aventuras do Açu. Em cima à direita aí vocês estão vendo o professor Fernando dando uma aula de geografia de frente para a sala de aula ao céu aberto, digamos assim. E a imagem embaixo aí, a última, é uma trilha noturna que a gente realiza com os alunos do curso de turismo ao Morro Meu Castelo. E aí, o que motivou, né, essa realização dessa atividade? Como eu comentei antes, o potencial para a prática de montanhismo na cidade de Petrópolis. E a gente conseguiu associar isso às atividades de ensino, pesquisa e extensão da nossa instituição. Então, diversas atividades poderiam ser realizadas, né? A gente tem ali o Poço Paraíso, a área de Petrópolis em si, que é conhecida como parte baixa de Petrópolis, que facilita o desenvolvimento de várias dessas atividades. Parte baixa, digamos, do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, tá bom, gente? Pelo lado de Petrópolis. Que a gente já realizou várias atividades com os alunos ali, tá? Pode passar, Fernando. E aí, dentro de um histórico, eu trouxe aqui para vocês um pouquinho, você deve estar dando para conseguir enxergar aí, a gente tem a logo do Cefet ali, situando aonde fica a instituição. Eu não vou entrar muito no mérito de mapa, não, vou deixar para o professor de geografia que ele saca mais, tá bom? Só vou dar uma passada aqui. Aqui, necessariamente, para localizar onde fica o Cefet, essa área verde que vem circundando aí são os limites do Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Embora isso tudo é o limite do parque. Porém, a gente pode observar ali, por exemplo, o Castelinho, o próprio um trecho do Caminho do Ouro ali, que a gente pode observar, eles estão dentro do limite do parque, porém, não tem nada que separe. A gente ainda não tem, digamos assim, uma cerca, uma portaria, alguma coisa que contabilize quem está entrando nesse local. São áreas de visitação, digamos assim, que a gente conversa com o pessoal do parque, eles têm a intenção de realizar algum tipo de contagem, de algum tipo de cuidado maior com esse espaço, mas às vezes por conta de logística, de pessoal, de equipamentos e tudo, não tem como se realizar. Então, a gente pode ver a proximidade do Cefet com esses locais. Aí embaixo eu botei um link, esse link é de um artigo que a gente escreveu recentemente, que a gente narra justamente as atividades que a gente vem realizando com o projeto. Então, a gente tem aí a trilha Cobiçado Ventania, que são mais ou menos umas 8 horas, a gente faz com os alunos durante um dia inteiro de caminhada. O Castelinho, que a gente chama de sala de aula do Cefet, que é a trilha que a gente realiza 2, 3 vezes ao ano com os alunos, dá para se trabalhar várias questões. O Caminho do Ouro, a gente tem até o Carlos aqui, que realizou essa atividade com a gente. Muito gratificante, tem todo o contexto histórico que envolve essa atividade, né? Tem ali a Pedra do Quitandinha, que é uma trilha de fácil acesso, né? E a travessia Petrópolis-Teresópolis. Eu não vou entrar muito no mérito aqui não, porque a gente vai comentar um pouquinho mais à frente. Mas, dentro dessas atividades, nós também realizamos outras atividades. Em Ouro Preto, como a gente já mostrou aqui anteriormente, na Floresta da Tijuca. Então, tem outras atividades que a gente vem realizando também, porém, hoje a ênfase é no Parque Nacional da Serra dos Órgãos. E aí a gente encontra alguns desafios, né? Algumas pessoas se perguntam, mas vocês são malucos, como é que vocês vão levar um monte de aluno, ensino médio, adolescente, para o meio do mato, eles vão se matar, o que vocês vão arrumar?
a gente tem toda uma logística. Não dá para chegar, né? Eu tenho alguns colegas, diretores, professores, que, poxa, isso seria muito maneiro, mas na minha escola é impensável de se realizar. Depende muito de como você trabalha, das parcerias que você desenvolve, como você vai realizando essa atividade. Então, a gente traçou algumas coisas ali que a gente chamou de desafios no planejamento das expedições, né? Qual trilha realizar? Como a gente mostrou aqui nesse mapa inicial, a gente viu aí pelo menos umas 7 trilhas, mas tem muito mais do que isso. Então, qual trilha realizar? Então, a gente busca algumas trilhas durante o ano, que o objetivo é ir subindo, digamos assim, um pouquinho o grau de dificuldade. Então, a gente vai com trilhas fáceis, médias, difíceis. Essas fáceis aí, por exemplo, a trilha do Morro Meu Castelo é realizada entre 40 minutos a 1 hora de duração, tempo de ida, sem dificuldade, sem facilidade, sem ter trecho de escalaminhada. Então, é uma trilha relativamente fácil. Tem outras que já são um pouquinho mais difíceis, né? E aí a gente vai adaptando isso. E aí os alunos, quando a gente realiza esses encontros mensais, quinzenais, a gente vai explicando os graus de dificuldade, a questão da condição física, a condição psicológica para se realizar uma atividade dessa, né? A gente geralmente comenta com os alunos, olha, a gente tem intenção de levar todos, sempre queremos levar todos, mas em determinadas atividades nós não conseguimos levar. Algumas sim, todos. Então depende muito da motivação deles, o que eles estão querendo realizar, qual a prática da atividade física em si. Então tem algumas questões que ajudam na motivação desse aluno participar. Também tem as questões de contemplação aos ambientes naturais e aqueles que buscam pela superação dos limites em realização dessas atividades. Aquela questão de, poxa, não, sempre ouvi falar nessa trilha, mas eu nunca consegui realizar, tinha medo, né? A própria travessia Petrópolis-Teresópolis, que nós realizamos com alguns alunos, onde nem sempre eles têm a possibilidade de ser guiados. Então, por exemplo, a trilha do Caminho do Ouro, por exemplo, que a gente foi com o Carlos, ele auxiliou na questão do guiamento, fez todo um contexto histórico que ficou uma trilha excelente, os alunos adoraram a atividade, né? E até mesmo a questão da travessia Petrópolis-Teresópolis. Alguns alunos sempre quiseram realizar, mas, poxa, não tinha com quem ir. Tem o professor Marcelo Salomão, que já realizou essa atividade 1000 vezes, então ele seguiu com a gente nessa atividade, colaborando bastante. E também, e aí vem outra questão, né? Equipamentos, né? Poxa, eu sempre tive vontade, mas para poder realizar essa atividade tem que gastar muito, é muito caro, não vou conseguir realizar. Depende do que você vai fazer. Então, vai depender muito da atividade que a gente vai realizar, né? Tem atividades que é onde a gente vai conseguir realizar só de tênis, até de calça jeans você consegue ir, é um trecho curto, pequeno, observando a previsão do tempo, as condições climáticas você consegue realizar. Claro que observando alguns cuidados, né, que a gente vai comentar um pouquinho mais à frente, mas a questão do equipamento é importante também. Pode passar, Fernando. Eu selecionei uma imagem aqui, onde eu trago para vocês ali alguns equipamentos. Essa foto não é da cama aqui de casa não, tá bom, gente? Só para vocês entenderem, eu busquei na internet aí uma imagem, digamos assim, que esse aí seria o equipamento necessário para você realizar uma travessia, por exemplo. Tá faltando coisa aí, com certeza. Mas aí na imagem a gente consegue visualizar uma mochila, né? um saco de dormir, a barraca de acampamento, os agasalhos que a gente é necessário ali, o anorak, o corta-vento, capa de chuva, não está aparecendo muito aí, mas ela está aí também, luva, gorro, a gente tem um fogareiro ali, uma panelinha para cozinhar, o calçado adequado para se realizar essa atividade, calças, porque às vezes a gente está passando no meio de mata um pouquinho fechado, pode cortar a perna, tem aquele pessoal que não gosta, o cantil onde você coloca a água. Então, esse equipamento todo aí seria para você realizar, por exemplo, a travessia Petrópolis-Teresópolis. Ou seja, é um investimento relativamente caro. Dependendo do que você está vendo aí, você vai gastar R$2.000 comprando de equipamento para poder realizar a atividade. Mas pode-se gastar menos. Por exemplo, dentro do nosso projeto,
a gente realizou essa atividade com os alunos, onde eles gastaram cerca de 150 a 200 reais. Como que vocês conseguiram fazer isso? Poxa, tenho vontade de fazer isso com a minha escola. A gente conseguiu em parceria com alguns guias do parque. Então, na época, a gente entrou em contato com um guia que alugou alguns equipamentos desses para a gente, com os alunos. Então, através de um aluguel, ao invés do aluno gastar R$ 2.000, ele gastou 200 alugando para conseguir realizar. É uma questão de baratear algumas coisas. Mas, por exemplo, para a travessia, é um pouquinho imprescindível alguns desses equipamentos que vocês estão vendo aí. Tá bom? Pode passar. Tem esses aqui também. Eu selecionei algumas fotinhas que eu vou passar um pouquinho rápido, mas é a lanterna de cabeça, o boné ali onde a gente, não é propaganda não, mas foi o que eu achei na internet. É aquele que protege um pouquinho e faz o abrigo do sol, né? A barraca a gente tem como, antigamente tinha como alugar com o pessoal do parque. A gente conseguiu até o aluguel de barraca com esse guia. Então foi bem interessante. Pode passar, Fernando. Ali tem um saco de dormir, esse saco de dormir aí está até um pouquinho bem desenhado, né, com travesseirinho e tudo, mas é importante para os dias de frio na montanha. Um kit de primeiros socorros, que quem geralmente carrega somos nós, né, os professores, mas é uma coisa que a gente costuma levar. Mochila, a gente colocou as fotos de mochila cargueira para realização de atividades como a travessia. Fogareiro, ali está a imagem de um gorro, pode passar. E aí algum equipamento também que a gente é necessário, né? O bastão a gente chama até que não necessariamente você vai precisar dele, mas tem gente que se sente mais confortável caminhando com ele. Então ali está uma anorak do lado, aquela roupa capa de chuva, e uma roupa segunda pele. Essa aí é aquela que protege do frio. A gente costuma falar com os alunos que se conseguisse uma roupa dessa com a outra ali do lado, que é o anorak, já seria o suficiente. É claro, são 3 dias na montanha, você não vai passar os 3 dias com a mesma roupa, mas, por exemplo, à noite é importante um componente desse aí para se dormir tranquilo, digamos assim. Aí está um videozinho, vai soltar ele é falando sobre a mochila. Depois eu vou falar sobre trilhas mais curtas. Der schönste Rucksack nützt nichts, wenn nicht richtig passt und sitzt. Está em inglês, mas tem uma tradução. Die Rückenlänge des Rucksacks zur Rückenlänge des Rucksackträgers passt. Zunächst einmal werden sämtliche Gurte gelockert und der Rucksack dann aufgesetzt. Der Hüftgurt wird geschlossen und zugezogen. Wichtig ist dabei, dass der gepolsterte Teil der Flosse auf dem Beckenknochen zu sitzen kommt. Danach werden die Schulterträger angezogen, und zwar so weit, dass der gepolsterte Teil dort endet, wo der Träger unter die Achsel läuft, um unnötiges Scheuern zu vermeiden. Der gepolsterte Teil des Trägers soll die Schulter bogenförmig umschließen. Der Trägeransatz darf keinesfalls zu hoch sitzen, da sonst die Schulterträger am Hals scheuern. Als nächstes wird der Brustgurt geschlossen, um ein Verrutschen der Schulterträger zu verhindern. Mittels der Lageverstellriemen holt man den Packsack näher heran und stabilisiert so die Last. Eine weitere Stabilisierung erreicht man durch Festzurren der Kompressionsriemen an der Hüftflosse. Mais uma vez, não é propaganda da Deuter aí não, mas é para vocês conseguirem compreender como a tecnologia ajuda nessas atividades, né? Uma mochila dessa, meio que ela vira parte do corpo do caminhante em determinada atividade. Você está realizando aquela atividade, em determinado momento você parece até que não sente que está com a mochila, se tiver com a mochila adequada, se tiver com a mochila correta, caminhando durante 3 dias na montanha, é importante você ter um equipamento adequado. Claro, voltando aqui um pouquinho, vou relatar para vocês que essa questão da mochila, desse equipamento mais caro, etc., são para trilhas de longo curso, digamos assim, ou mais difíceis. Aquelas trilhas mais curtas, de um dia de caminhada, né, ou de repente só com um pernoite, de repente você consegue fazer com menos equipamento, com uma mochila mais tranquila, que é o que a gente realiza com a nossa galera lá, com os nossos alunos. E aí, nessa autorização aqui, que a gente vai mostrar um pouquinho, é um outro desafio
que a gente encontra também. E aí, no final, eu termino do equipamento falando sobre autorização. Poxa, como que a gente vai convencer os pais a deixarem os alunos realizarem essas atividades? Então, a gente também, em algumas situações, fazemos alguns encontros com os pais, ou recebemos eles para conversar, ou através de telefonema, e explicamos. Esse aí, nós trouxemos um modelo de autorização, do que a gente encaminha aos responsáveis para eles tomarem ciência. Então, coloca os dados todos ali em cima. Esse aqui é um exemplo da trilha Cobiçado Ventania. São 12 quilômetros de extensão. A gente passa como se fosse 8 horas caminhando com os alunos. E aí tem pai que já se assusta. Poxa, meu filho vai sair de casa às 6h30 da manhã, só vai voltar às 6h30 da noite. Como é que é isso? Então, a gente precisa explicar, detalhar. Né? A gente chama essa trilha de um preparativo para a travessia. O aluno que for bem nessa atividade teria uma condição de realizar a travessia. Né? E aí a gente coloca aí, com base na FEMERGE, a gente coloca algumas atividades, algumas falas aí, né? Vou até ler para vocês aqui que é interessante. Por exemplo, atividades possuem certo potencial de risco, incluindo ataques de animais, incluindo os peçonhentos, tais como cobra, aranhas, escorpiões, insetos, mariposas, podendo causar alergias e outras reações. Aí já viu, né? O pai leu isso, o que vai acontecer? Meu filho não vai, tá fora. Então a gente tem que explicar que são coisas, a gente está no meio da mata, a gente está caminhando. É possível isso acontecer? Sim. É muito raro acontecer? Sim. Mas é possível acontecer. Então a gente não tem como esconder isso do responsável. Então a gente transparece isso, explica que essas questões acontecem, assim como as condições climáticas que está na linha 2 aí, frio extremo, calor extremo, chuva, tempestade, raio, tromba d'água. Claro que tudo isso é monitorado, a gente vai fazendo um acompanhamento. Já teve situações de, por exemplo, olhar a previsão do tempo e, olha, está cancelada a atividade de amanhã, não tem condições de ser realizada. Já aconteceu isso mais de uma vez. Então, a gente também faz esse monitoramento, digamos assim. Realização de atividades em terrenos escorregadios, instáveis. Então, tudo que cerca essa atividade, a gente tem que deixar claro para o responsável, né? E o responsável, muitas das vezes, liga querendo saber alguma informação, ou manda mensagem para o filho, ou leva o filho até o local. Olha, vocês vão trazer meu filho vivo no final do dia, vai estar tudo certinho, como é que é isso aí? A gente tem que explicar, falar como vai ser realizada a atividade, mas até hoje sempre correu tudo bem. E aqui nesse bilhete a gente coloca, né, saída às 7 horas da manhã, o ponto de encontro, levar no mínimo 1,5 litro de água, porque essa trilha Cobiçado Ventania, dependendo da época do ano, a gente não vai ter água, né? Se tiver, às vezes, lá na descida que encontra um pouquinho de água, então tem que levar pelo menos 1,5 litro. Isso a gente orienta também nas reuniões que a gente realiza anteriormente com os alunos. Olha, quem tem muita sede, dobra, leva 3 litros. Não dá para eu fazer a previsão da sua sede. A minha sede pode ser uma garrafinha de 500 ml, mas a sua eu não tenho como controlar. E aí, dentro dessas atividades, a gente acaba também explicando um pouquinho do equipamento que tem que levar, né? O que ele vai ter que levar para esse local? Poxa, ele vai ter que levar uma mochila. O ideal é se manter com as mãos livres para realizar essa atividade, porque na hora que ele vai realizar uma atividade dessa, ele pode escorregar. Vemos ali, terreno escorregadio. Então, ele tem que estar com as mãos livres para cair, apoiar a mão no solo, alguma coisa do tipo. Então, é importante a gente estar sempre clareando isso tudo para o aluno. E aí, nessas reuniões que a gente realiza, mensais, quinzenais, é onde a gente vai passando esses toques. Além, claro, das próprias aulas de educação física, aula de geografia, o professor Marcelo Salomão, na aula dele também de matemática, e a gente vai enfatizando isso com os alunos para se realizar a atividade. Nós realizamos atividades pelo projeto de extensão e também algumas em parceria com as disciplinas. Vou passar para o professor Fernando agora. Bom, vou dar continuidade, então, falando um pouco das nossas atividades lá na Serra dos Órgãos. Mas essa questão da autorização aqui é bem maneira, né? Porque isso aqui causa maior desespero.
a molecada leva isso aqui para casa e no dia seguinte volta bolada falando assim, vocês querem que eu participe ou não? Porque eu tive que ficar em casa discutindo lá com os meus pais passo a passo, mas é isso. E esse exemplo aqui também é interessante, da travessia Cobiçado-Ventania, porque a gente utiliza essa travessia como se fosse um patamar necessário para, por exemplo, a realização da travessia Petrópolis-Teresópolis, né? É como se fosse obrigatório participar dessa. E algumas atividades a gente também organiza de acordo com a série e a faixa etária da turma, né? Por exemplo, a travessia Petrópolis-Teresópolis, tradicionalmente, a gente abre para o curso de turismo, alguns alunos, e também para as últimas séries do ensino médio, que aí a ideia é que o aluno já esteja desde o primeiro ano ali caminhando conosco, que a gente já o conheça muito bem, o Porrete já conhece até as questões físicas desse aluno e como que isso pode se dar. Bom, aí nós vamos, né? Vamos caminhar pela Serra dos Órgãos. Aqui eu trouxe o mapa, a localização, né? Serra dos Órgãos, estado do Rio de Janeiro, essa parte aqui mais ao norte da Baía de Guanabara. E aqui eu trouxe um mapa, né, um limite aqui, que na verdade é um percurso de bicicleta que fizeram margeando a serra, mas que dá para ver um pouco o que é, né, esse relevo, né, o que ele representa em termos de paisagem. Então, eu vou mostrar um pouco das atividades que nós fazemos nessa cadeia de montanhas, conhecida como Serra dos Órgãos. O nome Serra dos Órgãos tem a ver com as primeiras expedições que ocorreram para essa área, ainda no século XIX, que viram uma similaridade dos formatos das montanhas com o formato daqueles órgãos, instrumentos de igrejas, né? Principalmente igrejas católicas, aqueles instrumentos grandes, tem uns tubos enormes, né? São os órgãos. O nome Serra dos Órgãos, ele vem daí, é uma das principais explicações aceitas. Bom, e aí nós podemos focar no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, que é esse mapinha, são os limites do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, dividida entre os municípios de Petrópolis, Magé, Guapimirim e Teresópolis, né? Como podemos ver aqui no mapa, a maior parte do território do Parnaso encontra-se justamente no município de Petrópolis, tá? E muitas das suas atividades com uma proximidade muito grande em relação à nossa instituição, que é o Cefet. Existe um histórico associado a essas caminhadas, né, na região da Serra dos Órgãos, né, nessas montanhas da Serra dos Órgãos. Podemos destacar, por exemplo, a conquista da Pedra do Sino, então, né, tida como ponto culminante da Serra dos Órgãos, uma conquista que foi realizada em 1846 por um botânico escocês, o George Gardner, ou seja, a conquista da Serra dos Órgãos, do seu ponto culminante, ela está associada à atuação na região dos naturalistas, né, que iam lá para estudos, contemplação, pesquisas científicas, né. Ao lado, na parte superior direita, é uma foto lá da Pedra do Sino, olhando aqui as escarpas, que são essas áreas de grande desnível, de altitude, né? Tem paredões aqui que chegam a variar de 500 a 700 metros de altura, então são paredões enormes. É o que nós chamamos de escarpas em direção à Baixada da Guanabara aqui, onde foi desenvolvida a região metropolitana do Rio de Janeiro. Outro marco importante na Serra dos Órgãos é a conquista do Dedo de Deus, que ocorreu em 1912, e é considerada o símbolo, né, do montanhismo nacional. Dedo de Deus, que nessa época, desde o final do século XIX, início do século XX, a história é que as imagens rodeavam o mundo inteiro, principalmente alguns países europeus, e era tido como uma montanha impossível de ser escalada, devido às dificuldades associadas ao tipo de rocha, ao desnível existente, né? E essa conquista foi realizada em 1912 por brasileiros, aqui os 5 brasileiros, conquistadores, Dedo de Deus. Essa foto de cima é uma foto histórica, mas não é uma foto da conquista da Pedra do Sino, não, tá? E aqui é interessante como que esse relevo ele é representado, né? Ou seja, esse relevo, de certa forma, motiva as pessoas a caminharem sobre essas trilhas, a conquistar esses cumes. Então, essa é uma pintura, né, uma prancha litografada da obra Flora Brasiliense, do Von Martins, que é um dos principais naturalistas que também percorreram a região.
Bom, a fonte desses dados é esse livro, História do Montanhismo do Rio de Janeiro, que é do Valdeci Lucena. Outro marco interessante é a própria travessia Petrópolis-Teresópolis, que foi conquistada em 1932, com contornos, com trajetos bem próximos do atual, antes mesmo da criação do Parnaso, que só ocorreu em 1939. Ou seja, a gente pode perceber que antes mesmo da criação desse Parque Nacional, essa área já era visitada, já era utilizada, já era ocupada por montanhistas. O montanhismo na Serra dos Órgãos é um percurso histórico. Então, eu começo aí falando da Serra dos Órgãos, um pouco desse histórico. Uma forma da gente trabalhar essas caminhadas na Serra dos Órgãos é a partir do projeto de trilha de longo curso chamado Caminhos da Serra do Mar, que é uma trilha de longo curso do Parnaso, com 6 dias de caminhada, aproximadamente 70 quilômetros. Está aqui a logo dos Caminhos da Serra do Mar, né? E a sua pegadinha da sinalização nesse padrão da Rede Brasileira de Trilha de Longo Curso, da qual os Caminhos da Serra do Mar fazem parte. Algumas trilhas já foram citadas, mas eu vou aqui só... Acho que vocês conseguem ver aqui a setinha do mouse, ó. Os trechos dos Caminhos da Serra do Mar são Caminho do Ouro, que é esse 1, depois a Travessia Cobiçado Ventania, depois a Travessia Uricanal, até pegar aqui a Travessia Petrópolis-Teresópolis. Então, tradicionalmente, 6 dias de caminhada. Para ilustrar essa fala de hoje sobre o montanhismo na Serra dos Órgãos, eu vou mostrar aqui algumas imagens dessas atividades, as expedições nos Caminhos da Serra do Mar. Então, por exemplo, aqui, o Caminho do Ouro. Em cada slide, eu estou mostrando ilustrações das nossas atividades. Percebam que sempre, nas fotos, nós temos pessoas, né? Então, a gente não está focando em paisagem bonita, a gente está focando no seguinte, na ocupação, né? Ou seja, a gente tem pessoas percorrendo essas trilhas, na ideia de que o uso público, a visão dessas áreas, pode contribuir nos aspectos da conservação da natureza, tendo em vista o maior conhecimento, o maior envolvimento que a gente pode gerar a partir dessas atividades. E aqui do lado esquerdo, eu sempre trago também um perfil extraído do aplicativo de navegação Wikilog, que é muito comum ser utilizado por montanhistas, inclusive na Serra dos Órgãos. Então, aqui em cima, a gente tem uma imagem com a trilha, perfil, né? A trilha em planta aqui, como se fosse um terreno, e aqui embaixo o perfil altimétrico, né? O perfil topográfico. Então, por exemplo, o Caminho do Ouro, ele sai de 39 metros de altitude até 846 metros de altitude. Então, a gente vê, ó, que ao percorrer aqui o Caminho do Ouro, é uma trilha que praticamente, ó, a gente só sobe, são cerca de 6 quilômetros subindo. Aqui o grupo, né, tem muitos marcos históricos, na verdade, o Caminho do Ouro, um marco da época colonial associado lá aos percursos de... esqueci o nome agora, mas de você disponibilizar, né, o ouro para as economias da época. Essa atividade nós fizemos com a presença de um condutor do Parnaso, está aqui inclusive na atividade, o Carlos, desde já agradecer, porque foi uma atividade extremamente enriquecedora, também com foco no aspecto histórico e no aspecto do turismo de base comunitária, ali ligando a Raiz da Serra até o Alto da Serra em Petrópolis. Bom, Travessia Cobiçado Ventania, que nós já pegamos um aspecto bem de montanha mesmo, uma caminhada, boa parte dela mais técnica. Se a gente for olhar aqui, por exemplo, o perfil altimétrico, ó, dá para ver, ela praticamente só sobe, depois passa por alguns cumes e desce, que é a foto da molecada na montanha, Travessia Cobiçado Ventania, o grupo. Travessia Uricanal, que liga 2 bairros que são 2 dos principais bairros produtores agrícolas de Petrópolis, liga o bairro do Caxambu ao bairro do Bonfim, que é justamente o Bonfim, onde fica a sede de Petrópolis, do Parnaso. Ela é basicamente uma trilha num vale suspenso. Tem um aspecto muito interessante, porque a caminhada se dá toda ali num vale, passa por um divisor, e é um dos trechos que você tem esse ambiente, assim, de aquela Mata Atlântica mais fechada, né? Aquele ambiente muito diverso,
inclusive com uma presença significativa de espécies até em risco de extinção, que a gente pode citar, tanto da fauna quanto da flora. É um dos trechos muito bem preservados em termos de vegetação. Bom, aí chegamos à travessia Petrópolis-Teresópolis, né, que está dividida em 3 dias. Então, o primeiro dia, praticamente, só sobe desde a portaria da sede de Petrópolis até os Castelos do Açu, onde tem um abrigo de montanha, o grupo reunido, aqui, ó, a trilha, né, Ajax, um pouco da sinalização rústica que nós encontramos durante a travessia, né, os equipamentos, porque além de separar os equipamentos, como o Porrete evidenciou, providenciar esses equipamentos, temos que carregar esses equipamentos também durante a travessia, e é um aspecto importante. E aqui, chegando já no Mirante do Cruzeiro, que é bem ao lado do abrigo, fechando o primeiro dia de caminhada, onde a gente fica lá esperando o pôr do sol. Segundo dia da travessia, que é a caminhada mais pesada, que você fica alternando entre topos de montanha e fundos de vale, então um sobe e desce bem técnico, expressivo. Aqui, ó, a nossa saída para o segundo dia de caminhada, aqui são os Castelos do Açu, que são blocos de rocha mais resistentes, são os granitos. Essas rochas chegam a ter 10 metros de altura, são bem expressivas, geram uma curiosidade bem significativa em relação à geodiversidade local, com os campos de altitude, que é essa vegetação aqui, esse ecossistema da Mata Atlântica, bem raro no estado do Rio de Janeiro, só ocorre basicamente no Parque Nacional do Serra dos Órgãos e na parte alta do Parque Nacional de Itatiaia, e aqui é um abrigo de montanha. A galera reunida após o café da manhã para o segundo dia de caminhada, essa é a vista clássica, né, da travessia, uma perspectiva da paisagem muito ressaltada, porque é uma perspectiva que você só tem ao realizar a travessia. Aqui o Dedo de Deus, a Pedra do Garrafão e um topo aqui coberto por nuvens, né? A Pedra do Sino, tá? E aqui a galera reunida. O segundo dia da travessia, ele tem os trechos técnicos, como esse aqui, que é o trecho do Cavalinho, onde nós temos uma série de recomendações, cuidados e, principalmente, a cooperação estabelecida entre os participantes da atividade para que todos possam concluí-la com sucesso e sem problemas. Às vezes, né, alguns são mais adaptados a esse tipo de terreno técnico, outros menos, alguns têm mais receio, mais medo mesmo, e aí nessa cooperação de todos, né, uns ajudando os outros, a gente consegue superar esses trechos mais técnicos sem maiores problemas. E o terceiro dia da travessia, que a gente sai do Abrigo do Açu até a barragem aqui na sede Teresópolis do Parnaso, praticamente só descendo aqui o grupo reunido, mas a gente só desce mesmo depois de ver o nascer do sol, lá na Pedra da Baleia, que é uma parte bem próxima ao abrigo do Sino, o abrigo 4. E aqui, por exemplo, ó, na descida, o Mirante do abrigo 3, são abrigos históricos que tem ao longo da trilha, onde você pode perceber aqui a cidade de Teresópolis, né? Como que se dá esse desenvolvimento urbano, né, nas cidades da região serrana, é um aspecto geográfico bem interessante de ser ressaltado, e também como que essas paisagens se conectam. Então, eu estou do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, olhando aqui, ó, o Parque Estadual dos Três Picos, que são essas montanhas aqui, ó, são os Três Picos. Inclusive, o pico maior, que é o ponto culminante da Serra do Mar, especificamente. Então, a gente pode, inclusive, já sair de uma trilha planejando outras, né? Então, aqui foi uma forma de ilustrar as nossas caminhadas, né? As nossas atividades de montanhismo na Serra dos Órgãos a partir dos caminhos da Serra do Mar. Agora, nós realizamos inúmeras outras atividades, né? Então, vou colocar aqui um videozinho para vocês verem, que aí já traz a nossa atividade a uma abordagem um pouco mais ampla. Cerca de 1 minutinho. E aí, tá passando. Para ilustrar melhor. Já começa com a travessia, Petrópolis-Teresópolis, toca para cima.
é uma síntese, né, das nossas atividades, um vídeo elaborado pela aluna Luana, nossa bolsista. E é interessante também citar que, a partir dessas expedições, né, várias questões surgem que nós desenvolvemos em termos de ensino, pesquisa e extensão. Então, a partir do projeto Expedições, nós já participamos de diversos eventos científicos, publicação de artigos, desenvolvimento de trabalhos de conclusão de curso. Então, são os desdobramentos dessas questões. Mas o interessante, são questões que nós desenvolvemos teoricamente, mas são questões que surgem em campo, surgem conosco, professores, surgem a partir dos alunos, conversas entre professores e alunos, convidados externos, enfim. Se trouxe aqui alguns, né? Por exemplo, o Simpósio de Gestão Ambiental e Biodiversidade, que desde 2016 a gente participa todos os anos, Congresso Brasileiro de Extensão Universitária, que foi realizado em Ouro Preto, que nós fomos em 2016, que a gente deu uma fugida lá para o Pico do Itacolomi. O Fórum Internacional de Turismo do Iguaçu, que é um evento complementar do Festival das Cataratas, também praticamente todos os anos a gente participa. Congresso Brasileiro de Atividade de Aventura e publicações em revistas aqui, por exemplo, no Caderno de Educação Física e Esporte, como o Porret citou. Como desdobramentos, né, perspectivas futuras, a gente pode citar o seguinte: no ano passado, também a aluna Luana especificamente desenvolveu esse mapa, que é um mapa interativo, disponível no Google Maps, a partir desse link que vocês podem ver, onde nós mapeamos aqui todas as trilhas e todas as escolas municipais de Petrópolis, né? Essas trilhas, elas têm cores diferentes, porque elas estão classificadas a partir do nível de dificuldade do Guia de Trilhas de Petrópolis, do Valdir. Então, assim, qual a ideia? A ideia é que a gente agora, a partir desse mapeamento, a gente possa estabelecer parceria com as escolas para levar as expedições para outras escolas municipais, né, em Petrópolis, mas tentando articular parcerias com escolas e trilhas próximas dessas escolas, assim como nós fazemos com o Cefet e trilhas próximas ao Cefet. Esse é um material bem interessante, que é para onde a gente fica olhando, né, para desenvolver as atividades futuras. Para quem tiver interesse, né, nós temos uma página no Facebook, uma página também no Instagram. No Instagram são fotos, né, é o nosso portfólio ali, é o nosso álbum de fotos maneiras. No Facebook é legal, porque no Facebook nós temos os álbuns com fotos de todas as atividades, né? Então, desde 2016, a gente tem tudo isso registrado lá no Facebook, até uma fonte de consulta, que a gente sempre utiliza. Hoje, por exemplo, eu fiquei lá para buscar algumas fotos das atividades que nós realizamos nos últimos anos. Bom, obrigado aí, um visual depois do amanhecer nos portais de Hércules, também na parte da travessia, principalmente. E valeu! Vou fechar aqui a apresentação.